Excelentíssimo senhor doutor Diego Luiz, juiz titular da Vara dessa comarca, satisfeito e muito por estar aqui hoje na presença de Vossa Excelência, fazendo parte desse trabalho conduzido pelo senhor, manifestando que em outra oportunidade, em outro processo, estive aqui em uma audiência e fiquei muito satisfeito pela forma tratável, urbana, respeitosa que o senhor nos recebeu, e verifico, juntamente aos colegas que atuam aqui há mais tempo, que têm atuação mais intensa na comarca, que todos fazem menção à Vossa Excelência com muita dedicação, carinho, respeito. Vossa Excelência é um exemplo para os quadros da magistratura aqui. Receba aqui nossas homenagens, nosso imenso respeito. Dr. Isaac, da mesma forma, tenho que render homenagens à Vossa Excelência, dizendo que em outra oportunidade estive aqui e pudemos atuar numa fase de instrução, onde percebi o senso de imparcialidade que o senhor traz no dia a dia, diante dos seus trabalhos junto a essa comarca, e manifestando que isso sim é o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público é o advogado da sociedade, mas ele não pode se deixar de contaminar pela pressão da mídia, pela pressão externa, pelo subjetivismo. Então receba também as nossas honras, dizendo que é uma satisfação imensa fazer parte desse trabalho juntamente com Vossa Excelência também. Aos serventuários, Cláudios, aos oficiais de justiça que me receberam com muito tratamento respeitoso nesta manhã, ao meu excelentíssimo colega, que um dia foi aluno e hoje nós tivemos a oportunidade, a grata oportunidade de fazermos parte desses trabalhos, dizendo para os senhores, no momento próprio do cumprimentado, que existe aquela situação do discípulo que supera o mestre, e os senhores já ouviram dizer sobre essa fábula, os senhores hoje estão diante dela. Fiquei muito satisfeito pela oração do Dr. Nilton, foi nosso aluno, em uma época que eu ainda tinha cabelo, então, graças a Deus, nós plantamos uma semente que rende bons frutos. Fico satisfeito de saber que a forma combativa em que o hoje colega, o passado aluno, tem atuado em prol daqueles que merecem o exercício do direito constitucional na defesa do pessoal. Aos excelentíssimos jurados, faço cumprimento agora, dizendo que eu tenho o maior respeito pela função que os senhores exercem nesse dia. Os senhores são abnegados dos afazeres, das responsabilidades, em razão de prestarem um serviço gracioso para a sociedade. Os senhores estão aqui porque foram selecionados como representantes idôneos de uma sociedade e estão aqui exercendo o direito constitucional que essa sociedade tem, de acordo com a nossa Constituição, em julgar um semelhante. Situação essa que tanto o nosso promotor de justiça quanto o colega anteriormente manifestou, uma situação que eu não queria estar na condição dos senhores, porque o processo, quando ele é recheado de dúvidas, ele leva a uma absolução, e é assim que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, se eu tenho dúvidas em relação à autoria de um crime, nós temos que levar em consideração a necessidade de uma absolução. Então, é melhor um
responsável absolvido que é o inocente condenado. Essa é a sistemática do nosso ordenamento jurídico. Então, se nós pegarmos o artigo 386 do Código de Processo Penal, vocês vão verificar que dentre as várias hipóteses, né, de absolvição, nós temos as duas em que tratam de reconhecer a inocência do réu e 5 que tratam de absolver o réu sem ter provas suficientes para levar a uma condenação. Então, no caso presente, sem desmerecer o trabalho das instituições, mas os senhores observem que o Ministério Público manifestou nesse sentido, e o nosso colega que antecedeu a fala também apontou. O processo ele tem sequer uma fotografia de ambiente, de instrumento, sequer uma perícia que foi feita em alguma coisa, nada. Nós temos tão somente a fala de um sujeito que, para se esquivar da ação da justiça, ele imputou a responsabilidade a outro. Quando citado para comparecer à fase de instrução, aquela fase processual que antecede a pronúncia e depois da pronúncia nós estamos aqui no júri, ele ainda que citado, ele foi encontrado, ele não compareceu. O Sidney, que prestou esse depoimento, atribuindo alguma responsabilidade ao acusado Leandro, ele não compareceu para expor perante o juiz, assim como também hoje ele não foi encontrado para estar aqui. Nenhuma fala, afora aquela da fase policial, ela foi realizada na fase instrutória judicial. Então nós teríamos possibilidades, outras, ainda na fase policial, nós poderíamos ter o que nós chamamos hoje de reconstituição do crime. Nada disso foi feito. Uma fotografia sequer de qualquer paisagem, de qualquer ambiente, foi retirada. Então eu tenho o réu presente, que à época ele foi ouvido em um primeiro momento, em um segundo momento, em momento algum, ele saiu do ambiente onde ele estava, então ele foi levado, ele teve sua casa visitada pela polícia, ele foi ouvido pela polícia, e depois, no dia 23, no dia 29, ele estava no mesmo lugar, estava trabalhando, foi chamado à sua casa, foi levado pela polícia à delegacia e foi novamente inquirido pela polícia. Então, isso não é atitude de alguém que tem alguma responsabilidade com algo. E vou dizer para os senhores mais, o réu mora na cidade de Pontes Lacerda, que fica na divisa com o estado de Rondônia. O réu hoje reside muito distante do local onde nós estamos. E ele fez questão, a minha preocupação era que ele viesse em razão de condições financeiras, porque a viagem não fica barata. Então, ele fez questão de estar presente. E eu pedi a ele que viesse. Leandro, falou: doutor, eu sou inocente, eu preciso estar diante dos jurados para falar para eles quem eu sou, o que eu sou. Diferentemente daquele que anteriormente fez uma acusação e simplesmente desapareceu. Então, nós sabemos que o réu ele tem o direito de ficar calado, falar o que quiser. E hoje no júri nós temos a possibilidade até de o réu não se fazer presente. Isso aí é uma faculdade dada pelo nosso atual ordenamento jurídico. Antigamente isso não era possível, mas hoje é. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: quando o sujeito ele é inocente, ele não vai se esquivar da ação da justiça. Então, por isso é que ele se fez presente hoje. No passado, sem condições, no passado, onde não se deu a ele oportunidade de esclarecer sobre o episódio,
ele teve uma interpretação desfavorável em razão do depoimento de uma pessoa que não se pode depositar qualquer confiança naquilo que ela fala. Então, hoje, diante dos senhores, diante do Ministério Público, ele foi capaz de esclarecer sobre essa situação, esse fato que ele tem carregado há muito tempo. E para ele estar presente, senhores, não foi fácil, não só em razão da condição financeira, mas da condição particular que ele tem em casa, com aquela mulher que ele, em 2004, estava com ela, tem um filho com ela, que ainda hoje permanece casado com ela. Hoje ele tem mais uma filha que tem problemas gravíssimos de saúde. Então, para ele deixar o ambiente familiar dele, deixar o local de trabalho dele, estar aqui, muito complicado, muito difícil. Mas ele fez isso por respeito à sociedade, a ele próprio e aos senhores cristãos, e até mesmo à família dele, porque futuramente ele tem esse exemplo para passar para a filha dele, para o filho dele, que foi o homem de comparecer, de andar uma distância considerável e comparecer na presença dos jurados para ser julgado. Então, eu peço aos senhores, corroborando o que o Ministério Público, na sua peroração, insistiu por isso, que seja reconhecido a absolvição do réu, negando a autoria do fato. Nós temos uma convicção ainda diferente do Ministério Público, porque nós temos a convicção da inocência dele, que isso no momento não faz diferença, que leva à absolvição. E que os senhores tenham esse processo e esse julgamento como uma lição de vida, porque de tudo nós extraímos uma lição. Esse processo, para mim, apesar dos vários que eu já atuei, foi uma lição. A gente aprende, a gente sofre com o sofrimento alheio, a gente tem respeito pelas pessoas, tanto do réu quanto da vítima, a família do réu, a família da vítima. Mas o processo é uma coisa séria. E nós temos que chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que não foi responsável pela desgraça que ele teve. Então eu venho aqui corroborando a fala do Ministério Público, do meu doutor colega, doutor Nilo, para insistir que os senhores votem pela absolução, negando a autoria do delito que é atribuída ao réu. Encerro a minha fala, manifestando o meu respeito, o meu apreço pelo trabalho, pela função dos jurados, e pedindo a Deus muita iluminação, que não seja para esse processo, que os senhores terão outros processos. Os senhores, amanhã, o doutor manifestou que tem júri, mês que vem, o ano que vem, os senhores estarão firmes aqui, porque os senhores são representantes idôneos de uma sociedade, e os senhores, apesar do clamor social, apesar das manifestações da mídia, os senhores têm que continuar na imparcialidade com os jurados. Não se deixem, em momento algum, em hipótese alguma, se contaminarem por qualquer apreciação diferente daquela realidade que consta no processo. Eu peço aos senhores, voto com a consciência, hoje e sempre. Muito obrigado, satisfeito. Homenagem à sociedade de Resplendor. Muito obrigado. Obrigado.